Como é que funcionou o Holocausto? Como eu falei, quando os nazistas começam a culpar os judeus dos problemas, é porque eles queriam eliminar os judeus da Alemanha. Eles não queriam mais judeus na Alemanha. Uhum. Mas nesse momento ainda não existia o projeto do Holocausto. Eles falavam em eliminar. Ou seja, tirar da Alemanha, que emigrem, que desapareçam. Mas não pensaram o seguinte... Naquela época, para você emigrar, era difícil, era complicado. Não é que você pega o avião e desce em outro lugar e se vira. Quer dizer, tem que ter um visto, tem que pegar um navio, tem um custo. Então, os judeus não conseguiam sair da Alemanha porque não tinham para onde ir. Uhum. Né? Vão chegar no lugar, como que eles vão trabalhar, como vai chegar, como vai ter visto. Não é simplesmente sair, né? Não é simplesmente sair. Não é sair como turista e ver o que acontece. Depois, como eles confiscaram o dinheiro dos judeus, os judeus não tinham como viajar. E não tinham como chegar em outro lugar. Então, eles também criaram um problema. Aí foi mal pensado. Eles não, em vez de eles falar, deixa esses caras embora e levem o que tem, aí eles conseguiriam sair, confiscaram tudo, os outros países não queriam aceitar, aí criou um problema. Tinha 500 mil judeus na Alemanha, que era um problema. Bocas para alimentar. Quando começa a Segunda Guerra e eles invadem a Polônia, começa pela Polônia, a Polônia tinha 3 milhões e 300 mil judeus. Então, se 500 mil era um problema, agora já era problema vezes 6. Né? Então, e quando eles continuam o avanço e vão para a Ucrânia, tinha 800 mil judeus. Eles chegam na Lituânia, 220 mil judeus. Quer dizer, o problema vai aumentando. Então, eles começam a fuzilar essas pessoas. A primeira forma básica que eles encontram é fuzilar. Eles vão matar tiros um por um. Então, como é que começou o Holocausto? Eles chegavam numa cidade, né? Porque aquela região tinha muito judeu mesmo. Quer dizer, tinham cidades na Lituânia, na Ucrânia e tal, que são chamadas de shtetls, é um nome próprio delas, onde pelo menos 30% da população eram judeus. Né? Uhum. Então eles chegam numa cidade dessas, aí o exército chega lá, toma conta, domina, aí vem um segundo exército de SS, não mais o exército alemão, mas a tropa SS, né? Schutzstaffel, que era a elite. Assim, dá um resumo do que era a SS exatamente. O SS era a tropa de elite da Alemanha, vamos dizer. Existiram duas tropas paramilitares no começo. A SA, né? que era um grupo paramilitar nazista para fazer arruaça, para bater nos comunistas, para fazer passeatas e acabar com as passeatas da oposição e tal. E tinha a SS, que era a tropa de elite, Schutzstaffel, que era, quer dizer, para cuidar da segurança dos nazistas, era uma elite. Para você fazer parte da SS, eles chegavam até 1700 se você não tinha sangue judeu. Tá. Tinha que ser 100% alemão. Só que num determinado momento a SA fica muito forte, ameaçadora. O líder da SA era homossexual. Então o Hitler decide acabar com a SA. Ele mata esse líder, mata as outras lideranças e a SA passa a ser incorporada pela SS. Entendi. Então a SA desaparece porque começou a ficar com medo. O próprio cara estava tão forte que ele já não queria aceitar algumas coisas que Hitler queria. Então Hitler falou, quer saber? Eu vou matar esse cara. Entendi. E aí chegava a SS lá, nas cidades? Aí a SS chegava, que eram chamados Einsatzgruppen, grupos de... A gente traduz como grupo de extermínio, mas seria grupo especial, a tradução literal. Einsatzgruppen. Que era um segundo exército, que a única função desse segundo exército era matar os judeus. Então, a Wehrmacht, o exército alemão, chegou e dominou a cidade de Budzin. Chegou lá e tomou conta de Budzin, uma cidadezinha nos confins da Polônia. Né? Então, aquilo lá já virou nazista, a Polônia já está
nas mãos de Hitler, está nazista e tal. E o exército ainda fica lá para evitar um probleminha, mas a grande tropa do exército continua avançando em direção a Moscou. Certo? Que o negócio era conquistar a União Soviética inteira. Então, aí chega esses caminhões da SS, esse Einsatzgruppen, cuja única função era matar os judeus da cidade e a oposição. Porque naquela região também tinha muito comunista, e o comunista era oposição ao nazismo, né? Então o pessoal chegava, a SS chegava e dava uma ordem: todos os judeus têm que se apresentar dia tal hora na praça central da cidade. Ninguém sabia o que estava acontecendo, ainda não tinha informações. Se não se apresentasse, eles diziam que seria morto. Então o cara fala: deixa eu me apresentar. Então todo mundo se apresentava. Quando eles se apresentavam nessa praça central, juntavam toda a população judaica, levavam para a floresta, e todo mundo apontando armas, o cara apavorado vai, né? Com a mulher, com o filho, com todo mundo. Aí que eles começavam a descobrir o que ia acontecer. Esses homens eram obrigados a cavar as grandes fossas coletivas, né? Mandavam todo mundo se despir, porque eles queriam usar as roupas, aproveitar as roupas, por isso que mandavam se despir. Matavam primeiro os homens para não ter reação, depois matavam as mulheres e as crianças. Iam jogando nas covas, iam jogando cal, porque cal queima o corpo, botando mais terra. E aí, às vezes, ficavam 2, 3 dias matando a população local. Caramba. Isso era uma coisa, assim, uma barbaridade sem tamanho. Eles fizeram isso mais ou menos 8, 9 meses, a partir de 1941. Isso começou a causar um problema para os jovens da SS. Quer dizer, para os judeus era claro que era um problemão, mas os nazistas viram que esse tipo de assassinato não estava funcionando porque os soldados não estavam aguentando fazer isso. Porque uma coisa é você ser doutrinado desde jovem a odiar os judeus, vamos exterminar os judeus, vamos acabar com os judeus, vamos liquidar os judeus. Isso é uma coisa. Quando você está na frente de uma criança chorando, de uma mãe berrando, e são pessoas iguais, não é um diabo. O judeu que está lá, que a mídia dizia que era um monstro, um diabo, não é. É uma mulher com uma criança no colo. E o cara de 18 anos tem que dar um tiro, e isso ele faz uma vez, 10 vezes, 1000 vezes, 3, 4 meses seguidos, o cara começa a pirar. Né? E contam que, além disso, vamos dizer, quando você atira essa distância, voa sangue para todo lado. Gritos e corpos caindo. Meu, é uma coisa dantesca, né? Então, soldados começaram a ficar mal. Os comandantes davam cada vez mais vodka para eles aguentarem o trabalho, davam licenças para eles voltarem para casa. Em casa eles falavam: pai, mãe, eu não estou aguentando o meu trabalho, tal, não quero voltar. Começou a criar um problema para o carrasco. Isso que é uma coisa muito interessante. Os alemães descobriram que eles estavam criando um problema não para as vítimas, para os carrascos. Né? Além disso, novamente voltando ao custo financeiro, você tinha um exército para fazer isso, que tinha que ser transportado, salário, alimentação, uniforme, tem custo. Depois, a munição, além de ter custo, num país em guerra, a munição é um negócio importantíssimo, você tem que fabricar o tempo todo. Aí fala: bom, nós estamos gastando munição para matar judeus indefesos civis. Então eles viram que esse processo do Einsatzgruppen não estava funcionando. E outra, eles descobriram isso depois de 9 meses, já tinham assassinado 700 mil judeus. Ele falou: pô, nós temos 11 milhões de judeus na Europa, nós vamos levar 20 anos para matar todo mundo. Então eles começaram a ver que a situação não estava funcionando. Aí eles falaram: bom, nós precisamos achar um jeito mais eficiente e econômico de matar. Aí começaram a procurar. Nessa época eles já estavam escravizando a galera ou tava só matando? Só matando. Caramba. Ainda era só assassinato em massa. Tá? Isso já é 39 pra frente? Ou não? Isso em 41. Em 39 começa a guerra, 40
conquistam algumas coisas, depois eles, quando invadem o leste europeu, isso que começa essas matanças nessa época. Aí alguém tem a brilhante ideia de pegar caminhão-baú, sabe o que é caminhão-baú? Jogar o cano de escapamento para dentro do baú, encher de judeu e ficar andando com o caminhão para aquele gás asfixiar as pessoas. Caramba, cara. Eles começam a fazer isso, que também não dá certo por alguns motivos. O motorista do caminhão não aguentava os gritos das pessoas. As pessoas ficavam pulando de caminhão que capotava. E estavam gastando muito óleo diesel, que também era uma mercadoria importantíssima na guerra. Hitler estava tentando chegar no Cáucaso para conseguir acho que era Cáucaso, os postos de petróleo lá da Ucrânia. Então, não dava para gastar combustível com isso. Então, esse sistema não funcionou. Aí eles, então, fizeram essas câmaras de gás fixas, mas no mesmo sistema. Fizeram 4 campos de extermínio. Belzec, Chelmo, Treblinka... Belzec, Chelmo, Treblinka, eu não lembro o nome do quarto. 4 campos de extermínio. Porque também, assim, em cada campo tinha uma função, né? Campo de extermínio é o que eu estou contando agora. Lá eles construíram câmaras de gás, mas de madeira ainda, eram câmaras de barracão de madeira. Ligavam um motor de caminhão ou de tanque com o escapamento para dentro dessas câmaras, ligavam o motor e ali eles iam jogando judeus e matando, né? Então, o campo de Sobibor... Com a fumaça de combustão mesmo ali. Combustão. Em Sobibor, talvez mataram 300 mil, em Chelmo 200 mil, Treblinka, que foi o maior de todos, que é onde o comandante depois foi preso no Brasil, que é o que o Gabriel namorou a filha dele. Esse campo chegou a matar mais de 1 milhão de pessoas dessa maneira. Durante o tempo que ele cuidou, umas 900 mil pessoas foram mortas assim. Isso já era uma coisa bastante eficiente, porque em menos de um ano ele conseguiu matar 1 milhão, né? Do que as pessoas desciam, ele era muito organizado, esse Stangl. Do que os judeus desciam dos trens e estavam mortos nas câmaras de gás, levava 2 horas e meia, 3 horas. Era muito rápido. Era muito rápido. Desciam do trem, diziam para eles que eles iam tomar banho, iam para um barracão, entravam, a porta era fechada, ligavam os motores, asfixiava. Entrava um grupo de judeus que tinha que tirar os cadáveres, porque já ia entrando. Era uma produção em massa ali, né? Isso criou 2 problemas. Um problema é que os cadáveres iam se empilhando do lado de fora e eles iam queimando com piras funerárias, o que demorava. A gente pode imaginar o fedor que era um lugar desses e os soldados alemães trabalhando ali, as pessoas trabalhando normalmente, um cheiro insuportável de carne pútrida e carne queimada. Era lento o processo para queimar assim e continuaram gastando muito combustível, também não está dando certo. Aí que eles chegam no sistema mais eficiente, que foi a produção do Zyklon B. O que é o Zyklon B? A Bayer, que era uma subsidiária da IG Farben, a IG Farben era o maior holding químico da Europa. Tinha várias empresas sob ela, uma delas era a Bayer. A Bayer tinha um inseticida chamado Zyklon. E alguns engenheiros chegaram à conclusão que se a gente mudar a fórmula desse Zyklon, ele pode matar seres humanos. Em vez de matar insetos, vai matar seres humanos. Vamos deixar a fórmula mais mortal, que essa é a base desse livro, O Engenheiro da Morte. Então, e eles, os engenheiros químicos, olha a loucura que chega, Lutz, pediu cobaias humanas para fazer um teste. Então, o comandante de Auschwitz já existia nessa época, mas Auschwitz não era um campo de extermínio. Auschwitz era um campo de prisioneiros ainda. Tá. Auschwitz foi criado logo depois que os alemães invadem a Polônia, eles criam Auschwitz para prisioneiros de guerra e para inimigos do regime e para judeus, mas ainda não era um campo de extermínio.
Aí o comandante manda construir uma pequena câmara de gás em Auschwitz, aí de cimento, de concreto, fornece 600 prisioneiros de guerra russos para testarem o gás. E aí, de fato, eles conseguem chegar numa fórmula que mata centenas de pessoas em 20 minutos. Nisso aí, aquele anjo da morte lá estava envolvido? O Mengele ele trabalhou em Auschwitz. Depois, quando Auschwitz começa a funcionar com todas as suas funções, o Mengele, que é o anjo da morte, ele passa a selecionar os prisioneiros que serão mortos, que ficam vivos. Entendo. E ele seleciona quem ele vai usar de cobaia. Entendo, mas até então ainda era outra galera ali. Outros engenheiros, cientistas. Ainda tinha então, oposição. Tinha, quem era oposição ao nazismo, vamos dizer, que na Polônia tinha muito opositor, vamos dizer, à resistência, soldados, prisioneiros de guerra, judeus, esse pessoal que ia sendo preso. Aí esse teste com 600 prisioneiros dá certo e o Zyklon B passa a ser usado de maneira efetiva e industrial. E por que o Zyklon era muito bom? Porque o Zyklon eram cristais, ele não era líquido nem gasoso. Então, para transporte é mais seguro. O gás pode explodir e o líquido pode vazar. Ele era um cristalzinho que, quando entrava em contato com o ar quente, gaseificava e aí matava as pessoas. Então, as câmaras de gás eram estruturas de concreto grandes, tinha um buraco no teto, o soldado jogava o Zyklon caía, virava fumaça, virava gás e matava quem estava lá dentro. Isso passou a dar uma produção muito grande. Uma câmara de gás em Auschwitz podia matar 20 mil pessoas por dia. Então, era uma produção absurda. Que isso, cara. E aí que eles também vê, não dá mais para ficar queimando cadáveres em pira funerária. Aí eles desenvolvem os fornos crematórios para grandes quantidades, porque aí o calor é mais rápido e queima melhor. Então, o Holocausto é todo um processo industrial de problema-solução, problema-solução. Como é que a gente vai conseguir matar o maior número de pessoas no menor tempo possível com o menor custo? Por isso que é um processo industrial, como a gente fala. A primeira indústria da morte foi isso. Aí Auschwitz passa a ter vários... É um exemplo perfeito de tecnologia e técnica e ciência sendo usado para prejudicar a humanidade, né? Isso que eu gosto deixo muito claro nas palestras que eu falo, no que eu escrevo, que não foram os soldados que fizeram o Holocausto. O soldado é o último elo da corrente. O soldado era o cara que organizava o campo, que organizava a fila dos prisioneiros. Mas, para construir um campo, precisava de um engenheiro de arquiteto, para construir uma câmara de gás, um engenheiro de cálculo, para fazer o Zyklon B, um engenheiro químico, para pagar toda aquela estrutura, tinha que ter um financiamento do Deutsche Bank. Então, a sociedade alemã se envolveu no Holocausto. O Holocausto não foi Hitler e 100 malucos junto com ele que fizeram. Era impossível. A sociedade, a elite alemã se envolveu na época nisso. Senão não teria como fazer. Aí Auschwitz passa a ter... Acho que esse é o maior aprendizado, assim, de conversar contigo e ver as coisas que você faz, de que não foi um grupo pequeno de pessoas que participou, sabe? Porque quando a gente vê nos nossos livros e tal, a gente pensa, é o Hitler e 20 caras lá que eram os amigos dele ali. Não, cara. É muita gente, é toda uma sociedade envolvida. E quando a gente fala um campo de concentração, um campo de extermínio, é muito grande. Auschwitz chegou a ter... talvez ao mesmo tempo, 400 mil pessoas vivendo. É uma cidade. Que isso, cara. Tem campos que tinham 50 mil pessoas, 30 mil pessoas. Não é um campo de futebol onde você junta as pessoas e mata. É uma estrutura industrial. Os alemães confiscavam fazendas para montar essas estruturas, né? Que tinha soldado, tinha cozinheiro, tinha secretária.